Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações nesse dia de hoje. É bom estar aqui, é bom estarmos juntos para meditarmos e partilharmos a palavra de Deus. Hoje, sábado, o nosso evangelho está em Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. É um evangelho muito particular, muito propício, mas também um evangelho de muita controvérsia. Muitos de nossos irmãos utilizam essa passagem do evangelho para tentar denegrir a imagem de Nossa Senhora, querendo acusá-la de ter tido mais filhos, mas isso não é verdade. Se nós pararmos para estudar um pouquinho, catequeticamente falando, é só entendermos o que houve. A Bíblia foi escrita em vários idiomas. O principal dele, o aramaico, não existia um vocábulo que transcrevesse a palavra primos. Então, na tradução, precisava ter algo que se aproximasse, que desse uma conotação de intimidade. Então, se usou a palavra irmãos. Portanto, Jesus não teve irmãos, Nossa Senhora não teve mais filhos. Se você quiser, procure um livro do nosso professor Felipe Aquino, chamado Sagradas Escrituras, que lá você vai conseguir estudar isso e vai entender por que Nossa Senhora não teve mais filhos. Mas como esse não é o nosso foco é o Evangelho de hoje, ele nos traz duas coisas muito importantes. Primeiro, uma exortação de Jesus. E segundo, Jesus nos apontando um caminho, uma direção na qual devemos seguir. A exortação que Jesus faz é com relação a quem seria a mãe e os seus irmãos. Olha, Jesus está num dia de sábado pregando para uma multidão. De repente alguém chega e fala: mestre, lá fora está sua mãe e os seus irmãos. E aí Jesus indaga essa pessoa dizendo: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Isso é para mim e para você nesse dia de hoje. Ser mãe e ser irmão significa intimidade, proximidade, significa estar na mesma família. Nós temos sido da família de Jesus? Nós temos sido próximos a esse Jesus? Nós temos tido intimidade com o Senhor a ponto de sermos comparados a seus irmãos e a sua mãe? Fica isso no seu coração nesse dia de hoje. A segunda coisa que o Evangelho nos traz é essa atitude que Jesus quer de cada um de nós. Na mesma indagação que ele faz àquela pessoa que pergunta, Jesus diz: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que escutam a palavra de Deus e colocam em prática. Isso também é para mim e para você nesse dia de hoje. Nós precisamos de uma vez por todas mudar a nossa conduta. Nós precisamos de uma vez por todas escutar aquilo que Deus nos fala e colocar em prática. Não só irmos às missas, irmos ao grupo de oração, participarmos dos nossos encontros e reuniões, mas é preciso ouvir aquilo que Deus nos fala e colocar em prática, meu irmão e minha irmã. É preciso mudar de uma vez por todas as nossas condutas, sermos aquilo que Deus precisa que sejamos. É isso que Jesus nos aponta nesse evangelho de hoje. Primeiro, nos exorta, chamando a nossa atenção por quais caminhos temos ido, por como temos conduzido a nossa vida. E depois, tem nos pedido para que nós escutemos a palavra de Deus e coloquemos em prática. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e juntos rezarmos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e infinita misericórdia, estamos em Teu nome reunidos nessa tarde. Eu te peço, Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Que todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora sejam tocadas pelo Teu amor misericordioso. E que de uma vez por todas, Senhor, entendamos que precisamos escutar aquilo que o Senhor nos fala, nos transformar em pessoas melhores e a partir daí mudarmos a nossa conduta. Que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo e nos conduza em direção ao céu. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos abençoe nessa tarde de hoje, que você tenha um bom sábado, um bom final de semana e que Ele esteja em cada momento junto de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, estando Ele no meio de nós, que Ele próprio nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.